Jeremias 9. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 17 até o versículo 21. 9, do versículo 17 ao 21. Jeremias 9. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 17: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai e chamai as carpideiras para que venham, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem água, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os mancebos das praças. Bendito é o nome do Senhor. Senhor Deus, fala conosco, Senhor, na tua palavra. Senhor, usa de misericórdia para conosco. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, Jeremias é tido como profeta chorão, né? Todos nós aqui somos, né? Quem não chorou aqui ainda? O Rubens, eu não vi chorando ainda. Kerlen, né? Eu acho que foi só, né? Nós também somos chorões, né, na presença do Senhor, né? Porque nós nos sentimos quebrantados, né, quando o Senhor toca o nosso coração, quando o Senhor fala conosco. Jeremias, ele chorava de uma forma diferente. Ele chorava pela amargura de ver o povo, né, seguindo caminhos diferentes, caminhos que não agradavam a Deus. E aquilo causava no profeta uma grande tristeza. E Jeremias, ele falava assim: por essas coisas choro eu, porventura a dor maior do que a minha. Os irmãos já imaginaram a dor do profeta nesse caso, né, no caso do povo de Israel? Ele recebendo de Deus a revelação, né, de todo o sofrimento que o povo passaria, né, e ele tendo que avisar ao povo esse sofrimento, ele já conhecendo, né, antecipadamente o sofrimento, e ele sofria, né? Nós não podemos dizer que ele sofria por antecipação, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E quando Deus mandava que o profeta anunciasse algum castigo, né, ao povo, com certeza esse castigo viria se o povo não se arrependesse, e o profeta sofria antecipadamente por isso, né? Hoje as pessoas sofrem por antecipação. Ontem a minha esposa estava sofrendo por antecipação, sem motivo algum, era motivo de alegria, ela estava sofrendo, né? E assim, as pessoas sofrem por antecipação. Nós sofremos por antecipação por não conhecer o que vem, por não saber o dia de amanhã, o que viria, ou o que virá no dia de amanhã. Então nós sofremos, né? Isso causa ansiedade, angústia, muitas coisas ruins à nossa alma, à nossa vida, até ao nosso corpo físico. Mas o profeta, ele sofria por ele conhecer o que viria. É diferente, né? Ele sabia que o povo ia sofrer, então ele chorava. Ele dizia: por essas coisas choro eu, né? A dor maior do que a minha, de conhecer aquilo que está aguardando o povo, e o povo não se arrepende do pecado. E ele anunciava, e ele falava a respeito das mensagens que Deus havia mandado ele falar, e o povo não se desviava do seu mau caminho e continuava indo para a destruição. Nesse texto aqui, Deus usa o profeta para que chamassem as mulheres, as carpideiras. Quem sabe o que é carpideira? As mulheres carpideiras.
Até pouco tempo ainda tínhamos, né? Hoje em dia não tem mais, né? Mas na cidade do interior ainda tem. As mulheres que são pagas para chorar nos velórios, fazem um escândalo, né? Nos velórios. Tem motivo nenhum, às vezes nem conhece a pessoa, né? Recebeu lá R$100 para chorar meia hora. Se for 1 hora, 200, né? As carpideiras desse jeito. E Deus fala, não, chamai as carpideiras, né? As mulheres que eram pagas para chorar, porque havia um grande pranto, né? Viria um grande pranto sobre a cidade. E Jeremias já via, né, isso. E ele sofria, ele chorava, né? As mulheres eram pagas, né? Às vezes estava feliz da vida, né? Porque recebeu ali talvez o sustento, né? Feliz da vida, mas ia para lá chorar, né? Chamai as carpideiras. E não somente as carpideiras eram pagas, mas a palavra fala assim, chamai também as mulheres sábias, né? As sábias são aquelas que estão entendendo o momento, estão vendo o momento que está vivendo, né? Chamai também as mulheres sábias, aquelas que estão vendo que o povo está indo para o lugar errado, e elas vão chorar, não por ser paga para chorar, mas vão chorar pela tristeza de ver o povo, assim como o profeta também chorava. E a situação que o povo vivia era essa. E nós não podemos dizer que a nossa situação hoje é diferente. Não podemos dizer, a nossa situação é exatamente igual. A situação do mundo, né? Não estou dizendo do povo de Deus, né? Mas a situação do mundo, do meio que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos, é exatamente a mesma. A palavra de Deus está sendo levada aos homens. E nós, a igreja do Senhor, está anunciando, Jesus voltará. Nós estamos anunciando, há um juízo para aqueles que não aceitarem o Senhor Jesus. Há uma condenação eterna para aqueles que não aceitarem. E as pessoas não aceitam porque não estão vendo o momento que está vivendo. E a palavra de Deus chama essas pessoas de loucas. Louca, na palavra, na Bíblia, é uma palavra muito forte. E poucas vezes foi usada por Deus essa palavra. Foi usada ali nas parábolas das 10 virgens, né? Tinha as prudentes e as loucas, ou também chamado de nécias, né? Foi usado lá para um jovem que enriqueceu demais, e sua fazenda produziu muito, e ele falou para sua alma, come, bebe, tens em depósito para muitos anos. E naquela mesma noite Deus falou com ele, louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então louco é aquele que não vê a situação que ele está vivendo. Louco é aquele que não vê que todos os sinais e todas as coisas que o Senhor Jesus disse que aconteceria no final do tempo, está acontecendo e ele não vê. E a palavra chama de louco, né? Eles estão por aí, né? E o juízo está a caminho. O juízo está a caminho. Há aqueles que choram por serem pagos, mas também há as mulheres sábias, né? São aqueles que estão entendendo que Jesus está voltando. Aleluia. E que o povo está vivendo de forma dissoluta, de forma de qualquer maneira, sem entender esse momento. E nós, as mulheres sábias aqui, está falando da igreja, e a igreja chora por essas pessoas. Nós lamentamos por essa sociedade que vive dessa forma, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, os colegas de trabalho. Você fala para ele e ele não vê o juízo que está se aproximando cada dia mais. E nós choramos por essas pessoas. Mas essa é a situação, exatamente a situação que nós vivemos. Há um juízo que vem. E a palavra nos fala muito claro no versículo 21. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os mancebos das praças. Nós vamos analisar esse versículo. A morte subiu pelas nossas janelas. Por que alguém entra pela janela? Porque a porta está trancada. Então, os homens, eles se sentem seguros, trancando as portas, trancando os muros, põe as cercas, né, serpentinas, cerca elétrica, mas as janelas ficam abertas. Muito calor, né? Esses dias aí todo mundo está abrindo janela, né? Põe lá uma telinha para não entrar o mosquito da dengue,
né, que já nem existe mais, agora é só coronavírus, né? Dengue deu um tempo agora. Entraram em acordo os dois, né? A dengue falou, não, agora é a sua vez, então vai. Depois que você terminar isso aí, eu volto. Que a dengue também não acaba nunca, né? Vai e volta, né? Ela só dá um tempo para outra calamidade. As pessoas deixam as janelas abertas. Entrou pelos nossos palácios. O que é um palácio? Palácio é a morada do rei. Os nobres moram nos castelos, né? São os nobres, os ricos, os poderosos, os países, né? Mas o castelo, ou melhor, o palácio é para o rei, a morada do rei. É a morada do governante. Quem é o rei? Quem é o palácio? Nosso coração. Porque o rei Jesus mora no nosso coração. Glória a Deus. Então o nosso coração é o palácio, é a morada do rei. A palavra nos diz que a morte entrou nos nossos palácios. Por que a morte entra nos palácios? Porque nós deixamos as janelas abertas. E às vezes nós não nos damos conta de que trancamos as portas do nosso coração, mas as janelas ficam abertas. E isso é uma preocupação, porque é por ali que a morte entra. Hoje nós lemos um texto que fala que o adversário anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Então ele está ali buscando. Se tiver uma janelinha aberta, ele entra pela janela. E a palavra nos diz que ele veio roubar, matar e destruir. E quando nós lemos que a morte entrou pelas nossas janelas, nós podemos traduzir: o adversário entrou pela janela que nós deixamos aberta. O que nós podemos dizer dessas janelas? Quais são as nossas janelas? Por onde entram as coisas ruins na nossa vida e as coisas boas para o nosso coração? Os olhos, amém, irmão? Os olhos, uma das janelas. O que nós estamos vendo? O que nós estamos presenciando? O que nós estamos buscando para ver? É algo que agrada a Deus ou que não agrada a Deus? A palavra nos diz que os olhos são o espelho do coração, né, lá em Provérbios. Então aquilo que está no coração, os olhos mostram. Às vezes a casa está iluminada, pela janela você vê, tem gente ali. A casa está iluminada. A casa está apagada, escura, pela janela você vê. Os nossos olhos, eles mostram aquilo que está no nosso coração. Se o Rei Jesus está no nosso coração, os nossos olhos se iluminam e mostram o Senhor Jesus. Agora, se nós abrimos os nossos olhos para entrar coisas que não agradam a Deus, a palavra fala que não há concordância entre a luz e as trevas. Elas não se misturam, a luz e as trevas. Se nós colocamos trevas para dentro do nosso coração, a luz sai. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. O que está entrando para o nosso coração e o que está saindo do nosso coração pelos olhos? O que nós estamos mostrando para as pessoas? Quando nós olhamos para os olhos das pessoas, nós sabemos se ela está triste ou se está alegre. As pessoas agora estão usando máscara e falam, não dá para saber se está triste ou se está alegre. Dá para saber pelos olhos. São diferentes, o brilho é diferente, o olhar é diferente. Nós precisamos mostrar que nós temos o Rei morando no nosso palácio. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A palavra diz assim: aquilo que os olhos nunca viram e que nunca subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Meus irmãos, os nossos olhos precisam estar apontados para a eternidade, como Paulo disse, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Essa janela, ela precisa estar virada para o nosso Senhor, olhando para o Senhor Jesus. Daniel, ele abria a janela que mostrava para Jerusalém, que apontava para Jerusalém quando ele orava. Assim precisa ser os nossos olhos. Nós precisamos estar olhando para Jerusalém celestial. O desejo de Daniel era estar lá em Jerusalém, mas ele não estava, porque ele estava em terra estrangeira. E assim também é o nosso desejo. Nosso desejo é estar em Jerusalém, e por isso nós olhamos para Jerusalém celestial. É o nosso maior desejo, é o dia que nós estaremos na eternidade com o Senhor. Por isso os nossos olhos estão voltados para a eternidade.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra janela, a boca. Nós precisamos tomar cuidado. A palavra nos diz que a palavra tem poder, visto que os mundos foram criados pelo poder da palavra. E às vezes nós proferimos maldição. Uma coisa que é muito comum é a mãe ou o pai proferir maldição para o filho. Não é comum? Meu irmão, nós precisamos vigiar. A nossa língua precisa falar palavras boas. Precisa anunciar o Senhor Jesus. Nós precisamos bendizer os nossos filhos, os nossos amigos. Nós precisamos bendizer. Salmo, não me recordo qual salmo, mas diz assim: que as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de ti. Que palavra nós temos falado? Ontem mesmo eu recebi um amigo na minha casa. Foi ontem, né, Rosângela, que ele esteve lá? Foi ontem, né? Aquele rapazinho que foi lá para mim fazer um serviço, antes de ontem. Foi na minha casa para mim fazer um serviço para ele, que eu não poderia sair e fazer lá no local, e ele levou lá em casa. E na minha casa, né? Na casa de outras pessoas, né? Fala palavrão como se estivesse pelo mundo, entendeu? Não vigia a língua, né? E às vezes a gente precisa chamar a atenção dele, entendeu? Porque é normal, entendeu? Fala palavrão como se estivesse falando uma bênção, como se estivesse conversando normalmente, sem nem ligar uma coisa com a outra. Já virou rotina normal na vida dessa pessoa. E às vezes a gente precisa chamar: peraí, você está na minha casa, minha família está aqui, né? Nós precisamos tomar cuidado com esse órgão, né? Tão pequeno e tão poderoso. Lá em Tiago nos ensina tudo a respeito desse órgão, né? No livro de Tiago fala muito bem. Tiago diz assim: porventura pode uma fonte jorrar água boa e água salgada? Falando a respeito da língua. Porventura você pode falar coisas boas e falar coisas ruins? Porventura pode sair uma palavra de bênção da sua boca e ao mesmo tempo sair uma palavra de maldição? Pode. Não deve, mas pode. Vamos ver o que Pedro falou com o Senhor Jesus. Quando Jesus fala assim: que dizem os homens que sou? Você é Elias. Uns dizem que você é um dos profetas e tal. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, né? É o afoito, né? Já rapidinho ele toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Falou uma palavra de bênção, uma palavra boa. Trouxe ali uma mensagem para nós. Apresentou para nós o Senhor Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Pedro, naquele momento, ele transmitiu uma revelação de Deus com a sua língua. Aleluia. E no mesmo instante, Jesus diz assim: agora eu vou para Jerusalém, e lá eu vou ser morto, vou ser crucificado. E Pedro, então, no mesmo instante, já toma a palavra novamente e diz: de forma nenhuma eu vou deixar isso acontecer. E Jesus agora fala: para trás de mim, Satanás. Ao mesmo tempo que entregou uma revelação de Deus, trouxe também uma maldição, uma palavra dirigida por Satanás. Então esse órgão nós precisamos tomar cuidado. Essa janela da nossa boca nós precisamos tomar cuidado, porque tanto nós podemos abençoar como nós podemos amaldiçoar. As janelas, elas não podem ficar abertas ao leão. Não podem. Nós precisamos tomar muito cuidado. Falamos dos olhos e da boca. Outra janela. Ouvido. Amém. Ouvir, né? O que nós estamos ouvindo? A palavra de Deus diz assim: há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido. Meus irmãos, há muitas vozes e todas elas têm algo por trás de todas as vozes que nós ouvimos pelo mundo.
há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido. Se você ouve a palavra de Deus, Deus tem uma bênção para você atrás daquela palavra. Mas se você ouve a voz que vem do adversário, há uma maldição para você. Então nós precisamos ter um filtro de o que é palavra de Deus e o de que é palavra do adversário. Aí entra o discernimento de espíritos. É um dos dons espirituais que Deus nos concede. Nós precisamos buscar discernimento de espírito, porque há o espírito de Deus, o espírito do adversário e o espírito dos homens. E às vezes nós recebemos uma palavra que é somente o espírito do homem, que é o homem buscando alguma coisa para si, e nem sempre o adversário está atrás daquilo, mas não é a palavra de Deus. E nós ouvimos algo que é do adversário, buscando destruir a nossa vida, roubar, matar e destruir. Ouvido. Nós precisamos filtrar aquilo que entra pelo nosso ouvido. Eu costumo dizer muito aqui, mensagens na internet, uma bênção. Glória a Deus que nós temos internet. Glória a Deus. Mas vem bênção e vem maldição. Como que nós vamos saber? Tem um pastor muito conhecido, usado por Deus, mas de repente ele pode trazer uma palavra usada pelo adversário para destruir a nossa vida espiritual. Alguém está livre disso? Pedro foi usado por Deus e ao mesmo tempo usado pelo adversário. Nós não citamos o exemplo? Podemos ter um pastor muito abençoado, muito usado por Deus para trazer uma mensagem de bênção para a nossa vida, e às vezes exatamente no momento que nós estamos precisando ouvir aquela palavra, e nós abrimos ali a internet e está ali aquele vídeo ali, nós ouvimos aquela palavra e recebemos uma bênção. Mas também esse pastor, essa pessoa não está livre de, em um descuido, ser usado pelo adversário. Nós vemos muito nosso pastor Alain, dizendo assim: gente, eu estou indicando esse vídeo, não estou indicando esse canal nem essa pessoa, mas somente esse vídeo aqui, porque esse vídeo está dentro da palavra de Deus. E qual é o filtro que nós usamos? Palavra de Deus. O único filtro que nós podemos usar. Quando nós ouvimos alguma voz, que há muitas vozes no mundo, essa voz está de acordo com a palavra de Deus, esse é o filtro que nós usamos. Para que a morte não entre no nosso palácio, para que o adversário não entre no nosso coração. Às vezes é uma palavra muito bonita e muito boa, mas que serve para nos confundir e enganar. Nós vemos o exemplo de Eva. Eva, primeira coisa, olhou a maçã, achou bonita, já foi pelos olhos, já descuidou dos olhos, pela aparência, já descuidou dos olhos. Parecia boa, E depois o que ela fez? Outra janela que ela deixou aberta, ouviu a voz do adversário, falou: o que ele fez? Colocou dúvida no coração, caiu na cilada. Não firmou na palavra de Deus. Ouviu a voz, não tinha o filtro, ou não usou o filtro, porque eles conheciam a voz de Deus. Eles conheciam. A palavra nos diz que Deus descia toda a tarde para conversar com eles. Olha que bênção. Já imaginou? Às vezes eu fico imaginando, Toda a tarde Deus descia e falava: Adão, onde está você, Adão? Eu quero conversar com você. Olha que privilégio que Adão e Eva perderam, quando desobedeceram a Deus. E nós também, quando nós desobedecemos a Deus, nós deixamos de ouvir a voz de Deus, perdemos esse privilégio. Então Eva errou por isso, deixou de ouvir a voz de Deus, foi atraída pelos olhos, a janela dos olhos estava, e o adversário entrou por ali, e os ouvidos também, ouviu a voz do adversário, deu ouvido à voz do adversário, e caiu, e levou também Adão.
Levou também Adão, não. Adão também foi, né? Adão, as pessoas falam assim: Adão colocou a culpa em Eva. Foi a mulher que tu me deste que me deu. E colocou a culpa em Eva. Não colocou, não. Ele colocou a culpa em Deus. Tu me deste. O que quis dizer foi para Deus foi assim: se você não tivesse me dado essa mulher aqui, eu não teria pecado. Então a culpa é sua. E hoje muitas pessoas querem jogar a sua culpa para Deus. A culpa que é nossa, eles querem colocar na conta de Deus. Eu costumo brincar e dizer que se a culpa é minha, é uma vantagem, porque como ela é minha, eu posso colocar ela em quem eu quiser, né? Mas os homens às vezes querem colocar a culpa em Deus. O Ney, há uns tempos atrás, ele postou um videozinho lá no canal, achei muito interessante, a respeito do barbeiro, Ney, que o cara vai lá na barbearia com a Bíblia e o barbeiro fala assim: Deus não existe. Por que Deus não existe? Não, porque tem tantas crianças por aí passando fome, jogadas, tanto assassinatos, tanta coisa ruim e tal. Deus não existe. Onde é que está Deus então? E esse homem sai da barbearia, pega um sujeito lá totalmente desfigurado, barbudo, cabeludo, né? E entra lá dentro e fala assim: aqui, barbeiro não existe. Por que não existe? E eu sou o quê? Por que não existe? Porque se existisse, como é que ele está desse jeito aqui? Não, ele está assim porque ele não procura o barbeiro. Exatamente. Às vezes os homens estão assim porque não procuram a Deus. Eu achei muito interessante o contexto, né, do videozinho, né? O mundo está desse jeito porque não procuram a Deus. Porque as vozes que entram já vai direto para o palácio, sem passar pelo crivo da palavra. E quantas vezes nós falamos de Jesus para a pessoa fala assim: eu não acredito por causa disso e disso e disso. Ou por causa do fulano, um pastor conhecido que fez isso e isso e isso. Não tem o crivo da palavra. Nós precisamos ter esse filtro no nosso ouvido. No nosso ouvido. Outra janela: o olfato, o cheiro. A palavra afirma que o pecado é podre, é podridão dos homens. E às vezes os homens estão envolvidos. Nessa viagem que eu fiz, eu levei comigo o meu filho mais novo. E aqui depois de Sete Lagoas tem um local ali que tem uma empresa que mexe com óleo, alguma coisa. E na região tem um mau cheiro daquele óleo queimado, aquele óleo usado, um óleo... A região toda. E o menino falou assim: pai, que mau cheiro é esse? Eu falei: não, filho, tem uma empresa aqui que trabalha com óleo aqui, e essa região, todo dia que você passar aqui vai ter esse cheiro. Aí ele falou assim: mas é ruim porque as pessoas que trabalham lá... Eu falei: não, as pessoas que trabalham lá já acostumaram, não percebem. Eu trabalhei muitos anos numa empresa de biscoito, Rodrigo? Comentei com o Rodrigo, na Imoré. E as pessoas passam lá fora aquele cheiro maravilhoso do biscoito, mas a gente não sente, já se acostumou. Precisamos tomar cuidado com o cheiro do pecado. O cheiro do pecado é um cheiro de podridão. O cheiro desses lugares, é um cheiro de podridão. E os homens se acostumam. O olfato se acostuma. Você chega naquele lugar, você percebe aquele mau cheiro, mas as pessoas estão ali trabalhando, normal. Nós não podemos nos acostumar com o cheiro do pecado. A palavra... Pessoal... O calorão, você chegava assim, você sentia queimar. E o pessoal trabalhando ali dentro. A gente morre, mas vocês conseguem quebrar aqui. Já acostumou. Às vezes nós acostumamos com o pecado, acostumamos a andar longe dos caminhos de Deus. Precisamos tomar cuidado. A palavra nos fala que nós temos que ter o bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo. Esse nós podemos nos acostumar. Oi? A fragrância do conhecimento de Cristo. O bom cheiro de Cristo. Outro dia nós comentamos a respeito do conhecimento, da intimidade com Cristo. Para você perceber o cheiro da pessoa, você tem que estar perto. Você chega perto, olha que perfume bom. Ou então você chega perto e fala: você está precisando tomar um banho, mano. Misericórdia. Mas nós precisamos estar perto de Cristo para sentir o seu cheiro. No nosso coração entra o bom cheiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós já falamos de 4, né? Quinto sentido, o homem tem 5 sentidos, não é isso? Dizem que a mulher tem 6, dizem por aí. Mas o homem, né, o ser humano tem 5 sentidos, né? Oi? Pensamento. O pensamento eles dizem que é o sexto, né? A razão, né? Dizem que é o sexto, mas o corpo, o físico, né? Sem levar para o intelecto, né? O corpo físico, 5 sentidos. O próximo sentido é o tato. Hoje nós lemos lá em Efésios. Qual texto nós lemos? Efésios 4:7. Então vamos ler o 4:8. Não, 4:28. Nós lemos 4:27. Não deis lugar ao diabo. Meu irmão, você tem um palácio, uma morada do rei dentro do seu coração. Não deis lugar ao diabo, né? A irmã citou o corinho aqui, né? É o mal caçando um cantinho lá dentro do palácio. O mal caçando um cantinho. Não deis lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava, não furte mais. É a conversão do pecado, né? Você se arrepende e se converte. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Fazendo com as mãos o que é bom. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós tocamos. Tudo que nós... 29, vamos ler. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Para que dê graças aos que a ouvem. Muito bem, irmão. Eu nem tinha lido esse texto aqui. Então esse cuidado que nós temos que ter com esses sentidos, né? As mãos. E o Salmo 24 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Aquele que for puro de coração e limpo de mãos. Eu já até contei para os irmãos, uma vez eu fui buscar a Rosa na igreja e eu tinha ficado trabalhando até mais tarde, e deu o horário que ela terminou a igreja, ela me ligou falando assim: terminou aqui, vem me pegar. E do jeito que eu estava trabalhando, eu fui, a mão estava pretinha de graxa, né? Fui com o carro, aí parei na porta da igreja, não desci, né? Porque eu estava... Aí os irmãos falaram: Anderson, vem cá e tal, desce aqui e tal. Eu só fiz assim para eles, ó, a minha mão como é que tá, você imagina o restante do corpo, né? Só fiz assim. As mãos é aquilo que as pessoas veem, nosso testemunho. Pode falar, Rubens. E também o que sai da nossa boca é o que contamina. O que sai da boca do homem é o que contamina. Isso. É exatamente esse texto aqui, né, que nós lemos, 29, né? Não saia da vossa boca palavra torpe, né? É tanto o que sai é o que contamina, como também o que sai é o que dá graça. Nós precisamos tomar cuidado. Mas com as mãos, está falando do nosso testemunho. Nosso testemunho é aquilo que os homens vê. Precisamos tomar muito cuidado, né? O tato, o que você está tocando? Tem gente que se aproveita, né, das coisas, se aproveita da fragilidade da segurança da empresa. Às vezes se aproveita da fragilidade do sistema do governo. Você quer ver algo terrível que aconteceu há poucos dias? Como é que chama o plano de os R$600 do governo? Como é que chama? Auxílio emergencial. Quantas pessoas não se encaixavam naquelas premissas ali, naquelas condições, e entraram e receberam? E depois falaram mal do político que aceitou propina, ou que aceitou a ser corrompido ou a corrupção. Nenhuma diferença. Não existe roubadinho e roubadão. Não existe pecadinho e pecadão. Não estamos dizendo daqueles que realmente tinham necessidade, e louvado seja o nome do Senhor que houve esse auxílio, né? Mas nós temos notícias de pessoas que às vezes nunca trabalharam
né? E entraram e receberam. Se nunca trabalharam antes, por que agora tem necessidade? Né? Temos notícia de pessoas que a renda familiar era infinitamente superior ao limite estabelecido para o governo e entraram e receberam. Qual é o testemunho? O que eles estão pegando? Né? Essa janela, o que está levando para dentro do coração? É vida? É Jesus? O manancial das águas vivas? Ou é a morte? Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com detalhes, coisas pequenas. Não tem problema não, o governo tem muito. O governo também rouba de nós. E rouba. Mas isso é com ele, isso é com o governo. E às vezes tem um ditado por aí que diz assim: quem rouba de ladrão tem 1000 anos de perdão. Não para Deus. Não para Deus. Pode falar, Rubens, por favor. Eu vejo isso como provas. Estamos sendo provados. Sim, nós estamos sendo provados a todo momento por Deus. E Paulo diz a Timóteo, né, procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, em quem não há de que se envergonhar. Tem muitas pessoas por aí que estão tendo que devolver o dinheiro do governo. Olha que vergonha. Uma amiga do meu filho mais velho recebeu, vai ter que devolver. Olha a vergonha. Procura apresentar-te a Deus como varão aprovado, em quem não há o que se envergonhar. Né? Nós precisamos tomar cuidado com essas janelas. Amém, irmãos? Essas janelas precisam estar muito bem vigiadas. Não estou dizendo que elas precisam estar trancadas. Eu não vejo o que está acontecendo no mundo, eu não ouço notícia, né? Eu não toco nisso. Não é isso que nós estamos dizendo. Essas janelas precisam estar vigiadas, porque os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir a voz de Deus. Os nossos olhos precisam estar abertos para olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa boca precisa estar aberta para falar coisas boas, abençoar e bendizer o nome do Senhor Jesus, e anunciar a sua volta, e anunciar o Evangelho. As nossas mãos precisam estar limpas, né, para nós abençoarmos. Paulo diz assim: levantais mãos santas. Com as nossas mãos nós abençoamos. Quantas vezes nós oramos e estendemos as mãos para abençoar, né? Para transmitir vida. Levantar mãos é transmitir vida. Então esses sentidos, essas janelas do nosso palácio precisam estar vigiadas, né? Vigiadas, não trancadas, mas vigiadas, para que a morte não entre por essas janelas. Se nós formos analisarmos o que há dentro de um palácio, o que teria dentro de um palácio do rei Davi, por exemplo? O que teria lá dentro? Colunas. Oi? Não entendi. O trono. Utensílios de ouro, utensílios de prata. É isso que tem dentro do seu coração, meu irmão. É isso que tem dentro. O trono do rei está no seu coração, está no seu palácio. Utensílios de ouro. O ouro nos fala do poder de Deus. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. A prata foi o preço da redenção. Lá nos palácios tem utensílios de prata. A redenção que o Senhor Jesus nos deu na cruz do Calvário está guardada no nosso coração. Você vai deixar as janelas abertas para que a morte entre por ali, para exterminar das ruas as nossas crianças e os jovens das praças? Uma criança é a esperança, né? É a renovação de Deus na nossa vida. Nós precisamos cuidar. A criança é dependente. Hoje nós cantamos: quero ser como uma criança, totalmente dependente de Deus. Você pode olhar que as pessoas que têm essas janelas, esses sentidos voltadas para as coisas ruins, elas não são dependentes de Deus, porque as crianças em suas vidas já morreram. A dependência não tem mais. E os jovens das praças,
João, quando escreve aos jovens, diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Olha que bênção, olha como são os jovens, né? A visão de João para com os jovens, né? Vos escrevi porque sois fortes, já vencestes o maligno. Mas o texto que nós lemos aqui nos diz que a morte entrou pelas janelas do palácio, entrou nos palácios para exterminar das praças os jovens, para tirar a nossa força, para tirar a palavra de Deus que habita em nós, para que nós possamos ser derrotados pelo adversário. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado, e é por essas janelas é que entra a morte, é que sobe a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós lermos esse texto em um outro sentido, nós podemos ler o versículo 21, já até tirei daqui. Versículo 21, em um outro sentido agora, porque a morte subiu pelas janelas e entrou nos nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças, os mancebos das praças. Meus irmãos, as nossas crianças, e eu estou dizendo criança mesmo, principalmente aos que têm filhos, né? O adversário, ele quer exterminar as crianças, quer exterminar os jovens. Se nós entrarmos dentro das igrejas, nós vemos menos jovens lá do que numa balada. Não é isso mesmo? As crianças, há poucos dias uma irmã estava contando da filha da sobrinha, tem 2 anos, 1 ano, sei lá, alguma coisa assim, xingando de tudo que é nome a mãe. O adversário quer matar nossas crianças. Nós, os pais, nós precisamos estar atentos aos nossos filhos. Precisamos estar atentos aos nossos filhos. Não permitir. Agora nós estamos analisando o texto de outro contexto. Em outro contexto. Vamos colocar aqui o palácio não mais como o nosso coração, mas como o nosso lar. Meu irmão, você é o rei do seu lar. Você é o rei. O pai e a mãe é o rei. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Não podemos deixar o adversário usá-los para que sejam exterminados. Nós vemos hoje os filhos tomando conta dos pais. É a sociedade que criou isso aí, né? Agora o pai não pode corrigir, né? Se corrigir, o pai vai preso. O pai não pode falar assim, não pode falar dessa forma. Agora os filhos têm seus direitos, tem o ECA, né? Mas tudo é obra do adversário, tudo é obra. Que coisa mais terrível do que esse tal de ECA? O próprio nome já diz, né? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Oi? 1991. A criança pode tudo. O adolescente pode tudo. Pode matar, pode roubar, pode estuprar, pode vandalizar, pode destruir, pode tudo. O adolescente, a criança pode tudo. E os pais? Os pais não podem nada e tem que achar bonito. Misericórdia, meu irmão. Isso é para o mundo. Isso é para o mundo. O nosso lar é o nosso palácio. E não só nosso. O nosso lar também é o palácio do nosso rei. O Senhor Jesus precisa habitar na nossa casa, não somente no nosso coração. O Senhor Jesus tem que habitar na nossa casa também, no nosso lar. O nosso lar tem que servir de louvor e adoração a Deus. O nosso lar não pode dar mau testemunho. Não podemos. As pessoas precisam passar em frente ao nosso lar e saber que ali o Senhor Jesus habita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, palavra do Senhor para nós nessa manhã. Cuidado com o nosso palácio. Cuidado.
porque o adversário está em derredor. A palavra de Deus lá no Salmo diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. É o redor, está bem pertinho. O redor tem contato, mas o adversário está em derredor, então um pouco mais distante, mas ele está buscando. Se você deixou uma janela sem estar sendo vigiada, a morte entrou pelas nossas janelas, subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios. Meus irmãos, que nós possamos vigiar todo momento. Orai e vigiai sem cessar. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Obrigado.